Cara, hoje eu peguei pra refletir sobre algumas coisas e resolvi gravar esse vídeo. Tô aqui na praia, caminhando, e gostaria de falar algumas coisas que dificilmente eu teria oportunidade de falar para alguém, porque hoje em dia é difícil de achar pessoas que realmente se interessam em consumir um conteúdo ou ter uma conversa que acabe entrando em alguns pontos delicados ou pontos de vulnerabilidade para essa pessoa. Tudo que expõe a nossa fragilidade, a gente tenta se esquivar. E conforme eu fui mudando algumas coisas na minha vida, comecei a perceber que a vida ela gira grande, num grande círculo que ele vai se retroalimentando. O que isso significa? As coisas que você faz, elas sempre favorecem com que outras coisas parecidas aconteçam com maior facilidade. Ou seja, se você começa a mudar algumas coisas no seu comportamento, na tua rotina, para melhor, coisas que agregam valor, que te trazem mais perto da seus princípios e que geram coisas boas para as outras pessoas e para você mesmo, a tendência é que outras coisas boas comecem a ser puxadas, comecem a ser atraídas para você. Consequentemente, você tem maior facilidade de ter uma ascensão na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, na performance de algum esporte ou de alguma coisa que você queira conquistar e que exija esforço. Então, trazendo isso para minhas experiências práticas, o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é um hábito do que é um vício. Na verdade, isso é uma categorização que foi criada a partir do princípio do que é bom e daquilo que é nocivo para a sua saúde, tanto mental quanto física. O que eu quero dizer com isso é que a partir do momento que você começa a repetir um comportamento e você facilita aquela via de acesso no seu cérebro, aquilo se torna um hábito, seja ele bom ou ruim. A diferença é que a gente chama o hábito ruim de vício, certo? Partindo desse princípio, você, quando começa a realizar algumas coisas, por exemplo, se alimentar melhor, você facilita com que outras coisas que exijam o mesmo nível de esforço cognitivo, que é se alimentar melhor, comecem a ficar mais fácil. Ou seja, por exemplo, quando você faz aquele esforço na sua rotina para evitar aquele doce que você tanto tem atração de comer e tem tanta dificuldade em rejeitar, você também está facilitando com que lá na frente seja mais fácil recusar fazer uma compra impulsiva de algo que você não precisa, mas queira comprar. Ou que, por exemplo, você consiga dizer não àquela tentação de sair para algum rolê quando você sabe que você precisa estudar para uma prova difícil e que aquilo é o certo a fazer. Existe uma área no seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que ela é basicamente responsável por fazer a coisa certa no momento que a coisa certa é difícil, é custoso, exige esforço. E naquele momento, aquela via, ela hipertrofia. Esse campo no seu cérebro, ele basicamente é responsivo a estímulos. Assim como o seu músculo, ele responde aumentando de tamanho quando você exercita ele na academia, o seu cérebro ele também fica melhor em dizer não para as coisas. Quando você começa a dizer não para as coisas que são tentadoras, para as coisas que são difíceis de dizer não. Então, juntando com o que eu falei no começo do vídeo aqui, como que isso fecha o círculo, né? Lembra que eu falei que existe um ciclo que ele tende a se retroalimentar? É que a partir do momento que você sai de uma vida onde tudo para você é prazer imediato, onde você tem dificuldade de negligenciar uma comida, onde você não consegue dizer não para uma festa, para um rolê,
Você não consegue parar de comprar coisas que você não precisa, mas que você quer naquele momento. Onde você já entrou num ciclo de aposta online, de cassino, de gastar o dinheiro que às vezes você nem tem, porque você quer recuperar algo que você perdeu. Enfim, coisas que exigem um certo esforço num momento que você sabe que precisa fazer, mas muitas vezes você faz aquilo que você sabe que seria o errado a ser feito. Quando você muda toda essa conformação de coisas na sua vida e começa a direcionar para o lado oposto, de se esforçar, de dizer não, de fazer aquilo mesmo sendo muito difícil no começo, de ir para academia, de comer melhor, de dormir mais cedo. Isso começa a orquestrar um cenário que favoreça com que você continue persistindo naquilo e que as coisas fiquem mais fáceis com o passar do tempo. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que se você está passando por um momento difícil, onde você está precisando dizer não a muitas coisas e não está conseguindo, onde você está precisando negligenciar certos hábitos que você sabe que faz mal para você mesmo e você não consegue, persista. Porque a partir do momento que você quebrar essa barreira da dificuldade inicial, tudo começa a ficar mais fácil, tudo começa a favorecer você mesmo a continuar evoluindo. Entende? E aí você começa a assim impulsionar. Vira uma bola de neve de coisas boas ao invés de coisas ruins. Só que o lado oposto também é verdade. Quanto mais você se afunda, mais fácil fica de você continuar se afundando. E é por isso que a vida, ela é geralmente dividida entre extremos. Sabe? Dificilmente você consegue achar uma pessoa que é muito boa em dizer não e que entre em um momento de recaída muito forte, porque essa pessoa já está altamente adaptada a conseguir dizer não. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que se você tem essa dificuldade, se você é a pessoa que está naquele momento de quebrar esse paradigma, de quebrar essa inércia, de conseguir ter essa capacidade de dizer não a algumas coisas e persistir nisso, isso vai fazer com que você, lá na frente, se torne uma pessoa muito foda. Muito foda. Porque você vai entender que os pilares da casa estão sendo ajustados. O fato de você dormir bem, muitas vezes, influencia diretamente na tua capacidade de conseguir dizer não a uma tentação quando você estiver trabalhando e você quiser trabalhar um pouco mais naquilo. Você quer, conseguir furar a barreira da mediocridade. Entende? Não sei se está fazendo sentido isso que eu falei aqui nesse vídeo para você, mas se você voltar um pouquinho nele e reassistir algumas vezes, você vai entender a visão de fundo que eu quero passar. Então persista, cara. Continue. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, me siga aqui para mais vídeos como esse. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que isso reforce também a minha vontade de continuar produzindo conteúdo aqui nesse canal. Tamo junto e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!